te chamar de filho. Não temas, não temas, sou Deus. Não temas, não temas, sou Deus. Eu te escolhi e te chamei. Ninguém pode com você. Eu ouvi sua oração e eu desci. Me levantei do meu trono, me levantei. Graça e paz, amados, amadas, shalom, shalom nesta noite gelada, uma frente fria nos atingiu, nós estamos aqui, agasalhados, na presença uns dos outros, desfrutando um pouquinho do calor humano, mesmo que seja através da nossa conexão virtual de internet. Eu quero dizer para vocês que hoje, nesta noite, o Senhor mais uma vez irá nos honrar com a sua presença e nós poderemos desfrutar dos momentos na presença dele, para refletirmos sobre o que nós somos, o que nós temos de propósitos para as nossas vidas, quais são os planos de Deus para cada um de nós e que nós possamos sempre colocarmos Deus como prioridade nas nossas vidas, amém? Queria aproveitar aqui, minha mãe acabou de chegar. Mãe, Deus abençoe a senhora também, Deus possa nos abençoar. Ontem a Adriana me falou que a senhora falou com ela, bateram um papão. Queria dizer para a senhora, pode ficar tranquila com relação à minha mancha no rosto, era apenas uma verruga que estava nascendo e ela já foi queimada, Não sei se a senhora consegue ver, se consegue analisar daí, tá? Era uma verruga, que estava se formando e o médico ontem queimou, terça-feira, ele queimou a verruga e já está tudo bem, graças a Deus, está só cicatrizando aqui, tem uma casquinha, tem uma casquinha que se forma, queima com nitrogênio e tá tudo bem, viu, mãe? Fique tranquila, graças a Deus, as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas e nós só temos testemunhos de bênçãos e de vitórias aí, amém? Hoje, essa noite gelada, vai nos impactar um pouco, amanhã também vai ser um dia frio, final de semana também promete ser um final de semana gelado, mas a partir de segunda-feira acredito que tudo volte ao normal, começamos a ter a elevação das temperaturas e a gente vai ter um conforto térmico um pouco melhor, Eu queria que você hoje pudesse também estar contemplando o Senhor, Nós recebemos chuva no início da semana, chuva que trouxe a certeza de que Deus está abençoando a nossa terra para que haja multiplicação, para que haja bênçãos e para que haja o manifestar da provisão e da prosperidade do Senhor, E hoje veio o frio, O frio também é bênção, Existem algumas árvores que precisam do frio para poder estimular a sua frutificação. E eu queria lembrar você que uma das árvores que necessita do frio para gerar frutificação está expressa na palavra de Deus, que fala sobre os tempos que gerarão a origem do fim, E Jesus fala: olhai para a figueira, A figueira é a primeira árvore que começa a florescer logo depois do inverno, anunciando que a primavera é chegada e que o verão se aproxima.
E nós precisamos compreender, nesses tempos de dias frios, que a volta de Jesus é iminente, que a volta do Senhor está prestes a acontecer, né? E nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento. Nem o próprio Senhor Jesus sabe este momento, mas esse momento é digno de que o Pai o saiba. E nós precisamos estar vigilantes e atentos com relação a isso, né? A isso tudo. Então, quando a gente olha para os tempos, a gente sempre se pergunta: o homem tenta dominar o clima, o homem tenta dominar as estações, o homem tenta, através da ciência, dos estudos, da biologia, compreender o que acontece no mundo. Mas existem coisas que a natureza não vai explicar. Existem coisas que o homem deve crer e deve acreditar para que ele possa saber que Deus continua no domínio e no controle de todas as coisas. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que nós temos aquele que nos livra, nos guarda e nos protege, e que ele prometeu que um dia irá nos levar para morarmos na Canaã celestial, seja se nós morrermos, ou seja, se nós formos arrebatados, mas nós temos uma promessa de vida. Então, a vigilância, ela tem tudo a ver com o comportamento de um cristão. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje no nosso devocional. O nosso nível de comprometimento, o nosso nível de zelo e o nosso nível de vigilância com relação à nossa salvação e com relação à nossa santidade. Mas antes eu queria dar as boas-vindas a algumas pessoas que estão conosco, né? Para a gente poder até dar tempo de outras pessoas estarem entrando, estarem conosco, amém? Sinésia, Deus abençoe você, está conosco. Elizabeth Monson, né? Grande Beth, Deus abençoe você. Meus pais, pai, mãe, Deus os abençoe. Meu querido amigo Duran, né? Deus abençoe você, Duran. Deus abençoe sua vida, por onde você estiver. Meu outro grande amigo aqui, Francisco Alves, né? O Chico. Deus abençoe você, Chico. Minha mãe se manifestando, apóstolo Paulo também conosco. Deus abençoe o senhor, apóstolo. Deus abençoe sua vida, né? Vera Lúcia, lá de Monte Sião. Deus abençoe, Vera. Gabriel Nishihara, Deus abençoe. Queria mandar um abraço especial aqui para a Poli, né? Deus abençoe você, Poli. Deus abençoe a Gabi. Estamos com muitas saudades de vocês, né? Deus possa prosperar os seus caminhos. Tantas pessoas também estão conosco, também na sala de vídeo, né? Fran, Versace, Deus abençoe você, Nina. Deus abençoe sua casa, sua vida. Deus abençoe e prospere os seus caminhos, Nina. Amém? E hoje eu queria falar algo com vocês nesse sentido da vigilância, né? Hoje eu estava refletindo um pouquinho sobre o nosso devocional de hoje, os temas que a gente iria estar abordando, e nós estamos naquela reflexão, porque para Deus nada é impossível, segundo Lucas 1,37, né? E eu me peguei refletindo sobre a questão do comportamento cristão, quando o cristão encontra argumentos para se isolar da busca que ele deve ter, da busca que o leva à presença de Deus. Então, nós vivemos um momento de isolamento social. Como foi difícil a gente se isolar uns dos outros, como que foi difícil a gente se distanciar um dos outros. Sentimos falta, sentimos saudades, sentimos talvez até um nível de rejeição, nos sentimos aflitos, angustiados e, de certa forma, muitas vezes fomos impactados até por um aspecto depressivo, nostálgico,
de uma rotina meio melancólica. O isolamento social proporcionou isso. Mas eu quero lhe dizer, existem pessoas que se isolaram também da busca pela presença de Deus, da busca pela intimidade com o Senhor, e se distanciaram do altar, se distanciaram do termo que nós usamos, que é o lugar de encontro com Deus, o lugar da presença de Deus. O altar não necessariamente é a igreja, apesar de ser um altar, apesar de ser um local da presença, apesar de ser um local de encontro com Deus, o altar não é o único. E muitas pessoas hoje estão vivendo uma aparência isolados do altar, distantes da presença, distantes do altar de Deus. Nós precisamos compreender que nós não podemos viver sem a presença de Deus. Existe um fogo, existe uma chama que arde pela presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é também chamado como fogo consumidor, como fogo que queima, como fogo que purifica, como fogo que transforma. E o fogo, ele precisa de combustível para queimar. O combustível é a lenha que nós colocamos nessa fogueira. E essa fogueira chama-se altar. Eu queria dizer para vocês que nós temos altares pessoais. Cada um de nós, de certa forma, é um altar para Deus, porque nós temos o nosso coração, onde Deus habita, onde Deus faz morada, e o nosso coração precisa ser colocado diante do Pai, como um altar de sacrifício vivo, onde as renúncias acontecem, onde os sacrifícios são celebrados e onde nós entregamos a Deus aquilo que temos de maior valor, que é a nossa vida. O nosso coração é um altar para Deus. O nosso coração é algo especial que Deus nos deu para que nós pudéssemos ter um nível de respaldo, de intimidade com Ele. Você pode se isolar do mundo, mas não pode se isolar de Deus. Nós não podemos nos isolar da presença do Pai. Nós não podemos nos isolar da presença daquele que nos criou. Nós temos a nossa família, que também é um altar. A nossa família é o berço da vida, é o berço da existência. E a nossa família deve ser um altar de honra, para que nós possamos transferir princípios, valores que falam de ética, de moral, de bons costumes, de princípios cristãos, de princípios da palavra, de ensino. Esse altar chamado família precisa ser restaurado em muitos lares. Este altar chamado família precisa trazer à existência o modelo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, um modelo que não pode ser negociado com este mundo, um modelo para que nós possamos levar ao mundo restauração, conserto e vida. Um outro altar que nós precisamos estar vigilantes é o tempo de comunhão e de intimidade que cada um de nós tem com o Senhor. Sabe, nós estamos aqui hoje nesse devocional, temos várias pessoas que estão conosco aqui hoje num tempo com Deus, num propósito com Deus, de reverência, de saber ouvir, de saber interpretar, de ser exortado para ser corrigido, de ser abençoado para ter uma palavra de decreto, de conquista. Isso fala de busca, isso fala de intimidade, isso fala de nós sabermos que nós temos que ter o nosso momento de adoração com Deus,
entrarmos no nosso quarto, entrarmos no nosso íntimo e conversarmos com Deus. Eu tenho percebido que esta pandemia trouxe um nível de comodismo a muitas pessoas. Muitas pessoas que se entregavam hoje se contentam apenas em ouvir uma mensagem pela internet. Pessoas que buscavam a Deus aprenderam a abrir a internet e ter um devocional de 15 ou 20 minutos, mas não se rendem mais à presença do Senhor, não se rendem aos pés da cruz, não buscam mais com intensidade e hoje estão isoladas do altar, estão isoladas da presença, estão distantes do fogo. E nós precisamos saber que é tempo de restauração também, tempo de permanecermos firmes, fortes, vigilantes, cautelosos, porque o mundo está aí e o inimigo das nossas vidas não brinca. E ele sabe, se nós esfriarmos na nossa fé, se nós esfriarmos nas nossas convicções, o fogo se apaga e nós somos presas fáceis para podermos viver consequências danosas e ruins. Quando nós compreendemos como que é a estratégia que o inimigo usa para nos derrotar, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus fala que o inimigo ele é como um leão que fica em derredor, bramando, buscando a quem ele possa tragar. E se você já viu algum documentário sobre o comportamento dos leões, você sabe muito bem que o leão tenta tirar do bando uma das presas. E quando esta presa se afasta do bando, quando essa presa se afasta do rebanho, ela se isola daqueles que lhe dão cobertura, que lhes dão suporte, porque o coletivo faz com que eles se tornem fortes. E essa presa se torna vulnerável quando ela se distancia do seu bando. E aí o leão consegue ter o seu êxito na captura daquela presa. Eu e você somos assim. Quando nós nos isolamos, quando nós nos distanciamos, quando nós retrocedemos, quando nós não queremos mais saber das coisas de Deus, são os momentos em que nós nos tornamos frágeis e nós nos tornamos presas mais fáceis para que o inimigo possa nos afligir. Porque quando nós estamos vivendo em unidade, vivendo em união, vivendo em comunhão, a própria comunhão nos protege, a própria unidade nos traz certezas, nos traz abrigo. As nossas dificuldades são divididas e nós conseguimos ter algo melhor nas nossas vidas. Então, essa minha reflexão de hoje, nesse nosso devocional, vai trazer para nossa mente uma reflexão. Como é que eu tenho me comportado diante do meu compromisso em ser um altar vivo para que o meu Deus possa habitar, para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa agir. Nós somos um altar vivo, nós devemos nos comportar como sendo um altar vivo. E eu quero lhe dizer que o isolamento do altar mata. O isolamento do altar traz consequências. O isolamento faz com que nós percamos a presença de Deus nas nossas vidas e nós não podemos jamais viver sem a presença de Deus. A presença de Deus é tudo para nós.
A presença de Deus nos leva a todos os lugares. A presença de Deus nos gera a fé, como nós refletimos ontem. A presença de Deus nos faz crer no impossível. A presença de Deus nos faz crer no amanhã. A presença de Deus faz crermos que a misericórdia de Deus se renova diariamente, a cada manhã, e que a nossa vida tem valor. Nós somos filhos, legitimados por esta presença, legitimados por aquilo que nós somos. Eu quero lhe dizer, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E num comportamento cristão, nós precisamos saber que nós não temos a necessidade de mostrarmos nada a ninguém, senão a Deus, diante do altar, diante da bênção, diante da presença de Deus, né? Quando nós nos tornamos firmes, convictos na nossa fé, nós sabemos que Deus nos conhece, que Deus sabe quem nós somos, que Deus sabe como nós nos comportamos, que Deus sabe como nós agimos. E olhe, você não precisa mostrar nada para homens do que você é, da sua capacidade, do seu nível intelectual. Você precisa apenas compreender que Deus conhece a tua vida, conhece o teu coração. Em Mateus, capítulo 6, verso 1, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Eu queria comentar com vocês que existem pessoas que fazem coisas para se aparecer diante de homens, para terem aprovação humana, aprovação de homens, e se esquecem que a aprovação vem de Deus, que a aprovação vem do Senhor. Em tempos de crise, tem muita gente dando esmolas com a mão direita e tirando foto com a mão esquerda para poder mostrar que é bonzinho, mas por dentro ele tem um coração ruim, um caráter podre, de hábitos e comportamentos questionáveis, de atitudes insanas. Nós não precisamos de aprovação de homens, nós não precisamos de aprovação humana. Existem pessoas que se preocupam em ser notadas pelos homens. Existem pessoas que, quando elas não são notadas pelos homens, elas se frustram, elas se decepcionam. E olhe que nós vivemos uma geração da internet, do Facebook e das mídias sociais. Muitas pessoas colocam fotos na internet, vídeos na internet, para poder gerar curtidas, para poder gerar aceitação, para poderem serem vistos e reconhecidos por homens. Mas não estão se preocupando como é que Deus as tem visto, como é que elas têm se apresentado diante do Senhor. Quando nós buscamos maturidade, nós nos fazemos firmes e convictos das nossas decisões, nós fazemos firmes e convictos daquilo que nós somos, da nossa imagem. Quando nós tratamos o nosso ego, quando nós tratamos a nossa vaidade, nós nos tornamos bem resolvidos, nós nos tornamos firmes, nós nos tornamos convictos e nós verdadeiramente sabemos quem somos. E quando nós sabemos quem somos, nós nos fazemos seguros, firmes, fortes, convictos. Sabe? Outro dia eu estava numa obra
eu estava trabalhando e eu fui abaixar, minha calça rasgou. Rasgou o cavalo da calça, né? Para quem não sabe, o cavalo é a parte que liga ali, a parte de baixo da calça com as nádegas, com o bumbum. E abriu inteiro. Eu cheguei em casa, a pastora Adriana olhou para mim e falou: Nando, tua calça rasgou. Eu falei: minha calça rasgou, mas tá tudo bem. Não faz mal, eu sei quem eu sou, não me fez nenhum malefício isso. Inclusive, rasgou na hora que eu estava vindo embora. Quantas vezes nós somos pegos por surpresas, nós somos pegos por problemas e ficamos preocupados com o que as outras pessoas vão pensar ao nosso respeito. Quando nós temos certeza de quem somos, nós não nos preocupamos com o que os outros pensam. E olhe que nós estamos vivendo um tempo onde modas, modismos, tendências, influências têm impactado a nossa sociedade, a nossa geração. Sabe? Hoje criou-se estereótipos de beleza, estereótipos de comportamento, estereótipos de que para tudo tem que existir um padrão, exceto o padrão de santidade. Então, você vê pessoas hoje preocupadas com o mega hair do cabelo, com os cílios postiços, com o preenchimento labial, com as rugas que se formam no rosto, com a barba branca que precisa ser tingida e precisa ser pintada, com a unha de porcelana, com isso, com aquilo outro. Ego e vaidade. E quando o ego e a vaidade passam a linha tênue da aceitação, quando passa pela linha tênue do comportamento humano, nós passamos a viver pelo mundo e não pelas coisas de Deus. Eu não estou querendo dizer que nós não devemos ter vaidades, eu não estou querendo dizer que nós não devemos ter zelo e cuidado pela nossa imagem, mas eu quero lhe dizer, se você não consegue atender os padrões que o mundo tem colocado diante dos teus olhos, não se rejeite por isso. Não ache que Deus não vai te aceitar por causa disso. Nem tampouco as pessoas que te amam vão te rejeitar porque você não tem o cabelo comprido, ou porque você não tem o cabelo loiro, ou porque você não tem os olhos verdes, ou esverdeados, ou azulados, ou a tua barba não é grossa, ou a tua barba não é branca, ou a tua barba não é preta, ou você não consegue pagar para poder ir num salão de beleza. Quantas coisas hoje o mundo tem colocado como padrões que não são nada referidos na Bíblia. Padrões de beleza, padrões de riqueza, bens, consumo. Outro dia eu estava conversando com um jovem e ele dizia assim: porque eu quero, com 30 anos, ter ganho meu primeiro R$1 milhão, porque o meu professor me ensinou que as pessoas bem-sucedidas conseguem juntar R$1 milhão com 30 anos. Eu perguntei para ele, falei: qual que é o padrão de sucesso que você vê para você? Qual é o padrão de êxito que você vê? Ele disse: eu quero ser bem-sucedido, eu quero atender os meus anseios para eu poder ter uma família, para eu poder ter um futuro, para eu poder ter meus filhos. E eu disse para ele: o que vai te fazer um pai com R$1 milhão? O que vai te fazer um marido com R$1 milhão? O que vai fazer a diferença na sua vida é o teu comportamento, o teu caráter, as tuas ações.
O teu nível de honra, de fidelidade, ou é o dinheiro que você tem? Ele parou, ele pensou e disse: eu não havia pensado nunca desta forma. E quantas vezes nós somos induzidos a um pensamento e a um comportamento que a mídia tem colocado, que a televisão tem ensinado, e temos distanciado o nosso coração do que é a verdade da palavra. Você sabia que Deus lhe ama desde o ventre da sua mãe? E que Ele tem um propósito, um desejo, uma vontade para você desde quando você foi concebido? E você no ventre da sua mãe valia muito e continua valendo hoje. Se o mundo tem olhado para você e tem dito: ah, mas você é branco, mas você é pardo, mas você é negro, saiba que Deus olha para você como filho. Se Deus olha para você como filho, Ele não vai se importar se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é meio gordinho ou se você é gordo. Deus vai te olhar como Ele um dia te olhou no ventre da sua mãe, para que você possa se sentir amado, acolhido. E quem sabe de tudo isso para a sua vida, não vai dar valor para os estereótipos que o mundo tem criado. Não vai dar valor para os modelos que o mundo tem colocado diante do homem, diante da humanidade. Modelos que variam de ano a ano, de década a década, que trazem pessoas como sendo referências de estereótipos, mas não são referências de caráter, não são referências de comportamento, não são referências de hábitos, não são referências nem modelo de conquistas. Quantas pessoas hoje que nós vemos dando entrevistas na televisão, quantas pessoas hoje nós vemos que estão se colocando como sendo poderosos, referências, fazendo isso ou fazendo aquilo, mas que saem da frente das câmeras e vão e se drogam, e vão e se prostituem, e vão e são verdadeiros antros de perversidade, antros de mau comportamento, antros de maus exemplos. Mas para muitos são referências. Referências porque o mundo os aprovou daquela forma, bonitinho, da aparência boa, da fala suave, da retórica, dos argumentos, mas que tem uma vida toda torta, toda desaprovada, e tem trazido rejeição para muitas pessoas que vivem pela palavra, porque elas olham para si mesmas e falam: eu não consigo ser igual a ele, eu não consigo ser igual a ela, eu não consigo fazer o que ela faz, e estão deixando a palavra de lado para poder viver o modelo da humanidade, o modelo da beleza, o modelo da sensualidade, o modelo da sexualidade, o modelo do ego e da vaidade. Cristão não é aquele que se move pelas tendências do mundo, não é aquele que se move pelas modas do mundo, mas cristão é aquele que se guia pela luz da verdade, é aquele que sabe
que tem uma paternidade, que tem uma origem, que tem alguém que nos respalda, que tem alguém que nos dá costa larga, que tem alguém que nós possamos dizer: o meu Deus é o Deus do impossível, o meu Deus é o Deus que me acolhe, que me abençoa, e que um dia este corpo que eu tenho se desmanchará para que eu possa viver a eternidade na presença do Senhor. Nós não podemos nos mover, nós não podemos viver, nós não podemos ser aquilo que o mundo tem pregado, os estereótipos que o mundo tem feito, os estereótipos que o mundo tem dito para a imagem, mas nós precisamos viver para ser a imagem e semelhança do nosso Deus, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, a tua autoimagem, a tua autoestima, o teu valor não está naquilo que o mundo fala que tem que ser, mas está naquilo que Deus criou para você. Você é imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Pai, daquele que nos fez e nos trouxe à existência, para que nós possamos saber que as nossas vontades não caberão em ninguém. Não há nada que me diminua, não há nada que me possa fazer ser menor para caber no conceito humano. Compreenda isso, viva isso, saiba que você não tem necessidade de provar nada para ninguém, nem provar para homens que você é bom. Se você um dia precisar se diminuir para caber no modelo de alguém, saiba que isso está te fazendo mal. Rejeite isso. Nós temos em cada um de nós um lado brilhante, um lado positivo e que é abençoado pelo nosso Deus. Meu amado e minha amada, não limite quem você é pelas atribuições, pelos modelos que o homem tem criado. O homem tem colocado o estereótipo numa caixinha quadrada e feito com que as pessoas vivam para serem aceitas por aquele modelo. Rejeite isso. Rejeite isso. Sabe, eu vou falar algo para vocês que um dia eu me peguei pensando. Eu tenho meu modelo de pastoreio, eu tenho meu modelo de linguagem, eu tenho meu modelo de fala, e eu procuro falar aquilo que eu vivo. Se eu procuro falar aquilo que eu vivo, eu preciso ser aquilo que eu sou, autêntico. E dificilmente eu vou pregar, ou eu estou ministrando na igreja e eu estou de paletó e gravata. A não ser que seja uma festividade ou que seja um evento, eu coloco um paletó e coloco uma gravata. Mas normalmente eu estou sendo quem eu sou. Eu estou sendo aquilo que eu sou. E o meu comportamento e os meus hábitos, as minhas atitudes não estão reveladas no tipo de roupa que eu visto. E um dia alguém me disse assim: que igreja é essa que o pastor prega de camisa sem paletó? E eu pude responder para ele: é uma igreja que vive um modelo de transparência e um pastor que vive um processo de santificação e de santidade. Porque nada vai adiantar eu colocar um terno Armani de 20 mil reais e ter uma vida porca, suja e maldita diante do meu Deus. Eu não sei se você consegue compreender a analogia que eu estou dizendo. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou querendo falar para você. Mas eu quero dizer que você é
é algo, que você é alguém que Deus colocou no coração dele para que você seja abençoado. E você não precisa ter um terno de 20 mil reais para ser aprovado por Deus. Você não precisa ter um carro importado para ser aprovado por Deus. Você não precisa usar um sapato de cromo alemão para ser aceito por Deus. Você não precisa usar meias de seda chinesa para poder ser abençoado por Deus. Você não precisa ter uma gravata de cristais Swarovski para poder ser aceito na presença do Senhor. A tua vida vale muito mais do que você tem, do que você veste, do que você se apresenta. Nós precisamos compreender que nós somos chamados para sermos filhos de Deus. E o filho é aquele que serve aos comandos do Pai, em obediência, em respeito, em honra, em unidade. Que essa nossa reflexão desse nosso devocional desta noite possa fazer com que nós paremos de olhar para os homens e possamos nos aproximar da presença de Deus. Que nós possamos nos desisolar do altar, trazendo o altar para perto, para vivermos os decretos, para vivermos as bênçãos, para vivermos as conquistas. Você foi chamado para ser diferente do mundo, para não se contaminar com este mundo, nem viver como este mundo pensa, mas viver pela graça e pela promessa do nosso Deus. Então, não duvide daquilo que você é, não duvide daquilo que Deus tem para você. Você não precisa de referências humanas, você não precisa de referências naturais, porque você tem um Pai que é sobrenatural, que te abençoa, que guarda e que te protege. Amém? Que esta bênção possa estar sobre a sua vida e que nós possamos não nos importar com o que o mundo fala, mas vivermos para aquilo que a palavra diz que somos. Amém? Que você possa tomar isso para a sua vida e não viver mais querendo provar para as pessoas que você é bom ou que você é diferente, mas que você possa provar diante do altar quem você é para Deus, o que você é para o Senhor e quais são os teus propósitos para Deus. Não se importe com o que falam de você. Não se importe com o que pensam de você. Não se importe com as pessoas. Não se importe com os olhares. Não se importe com os modelos do mundo. Mas se importe com a presença de Deus na tua vida. E faça como Miriam. Louve, adore, exalte, grite e se manifeste na presença do Senhor em adoração, em reverência, em entrega, para que Deus possa continuar sendo aquilo que Ele é na sua vida, para te fazer diferente, para te abençoar, para trazer à existência todo o nível de promessa que Ele tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para todas as suas gerações. Amém? Vamos orar? Eu queria orar com você nesta noite e que você possa saber que Deus é Pai e Ele te aceita da forma que você é, como você é. E você será abençoado e engrandecido sobre a face desta terra. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, muitas vezes nós olhamos para as pessoas, geramos, meu Pai, no nosso coração modelos de comportamento, de hábitos, de atitude, de enriquecimento, de vaidade, de ego, que nos distanciam da Tua presença.
Pai, hoje eu oro a Ti, Senhor, para que Teu Espírito Santo traga à existência nas nossas vidas um modelo aprovado de comportamento, de identidade sarada, curada, porque nós somos Seus filhos, Senhor. Nós temos uma promessa legitimada pela palavra, de que comeremos e viveremos do melhor desta terra quando reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros e Te buscarmos, Senhor. E o Senhor nos sararia, e o Senhor nos abençoaria, e o Senhor faria, meu Pai, coisas grandiosas no nosso meio. Por isso, meu Deus, eu oro a Ti neste momento, que nós sejamos abençoados pelo poder da Tua palavra, pelo poder e pelo decreto que temos por direito, Senhor, porque nós não somos aquilo que o mundo diz que devemos ser, mas nós somos aquilo que a Tua palavra nos legitima a ser, o que a Tua palavra diz que somos, meu Deus. Pai, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, aquilo, meu Pai, que muitas vezes nós perdemos porque somos confrontados pelos estereótipos deste mundo, possam agora ser restaurados, meu Pai, porque nós confiamos em Ti, que nos comissionou, que nos legitimou, que tem nos capacitado, que tem nos dado, meu Pai, a palavra de vitória, a palavra de conquista. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser um modelo aprovado, um vaso de honra, e que as Tuas mãos, Senhor, possam tratar a nossa essência, tratar o nosso caráter, tratar o nosso ego e a nossa vontade, para que possamos viver um rompimento sem melindres, sem meninices, sem vaidades e sem ego que nos roube da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas a Ti, e que nós possamos ser abençoados e engrandecidos pelo Teu mover. Pai, nos abençoe nesta viração deste dia, fale com os nossos corações e nos estabeleça, Senhor, um decreto de vitória, de conquista, porque nós não temos parte com este mundo, nós temos parte com a Tua palavra, com a Tua aliança. E assim, meu Deus, nós Te servimos para Te honrar em fidelidade, para Te honrar, Senhor, em obediência. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, eu hoje trouxe esta palavra para as nossas vidas, porque quando nós nos afastamos da presença do Senhor, quando nós nos afastamos do altar de Deus, quando nós nos afastamos do fogo da presença, o nosso reflexo, a nossa aparência se torna distorcida e nós perdemos a referência de identidade que somos, a identidade que nos faz filhos de Deus. Então, que se você, porventura, está longe, tem se sentido isolado, sozinho, cansado, saiba que você precisa se achegar diante do altar novamente, para poder ter a sua identidade sarada, restaurada e curada. E que nada neste mundo possa te tirar o decreto de vitória que o nosso Deus já estabeleceu. Amém? Que nós possamos romper em fé e desfrutarmos de todos os benefícios do Senhor. Amém? Falei bastante hoje, 7h51. Eu quero te convidar para amanhã estar conosco, né? Estamos conosco amanhã às 19h para o nosso Shabat. Amanhã é dia de viração do dia, sexta-feira, dia de Shabat. Shabat Shalom. Amém? Então, até amanhã para o nosso devocional, das 19h. Deus nos abençoe, Deus nos prospere, Deus nos guarde e nos livre de todos os males. Assim seja,
em nome de Jesus, amém? Graça e paz, boa noite, shalom, shalom, shalom. Fiquem com Deus, amo vocês. Emanuel, Deus conosco, Deus no nosso meio, para todos sempre, assim seja. Amém, amém e amém. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti.